Olá, sejam todos bem-vindos ao Café com Emagrecimento. Meu nome é Franciele Sabina e sou psicóloga do Emagrecer. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá, começar a responder as perguntas do nosso terceiro episódio do Café com Emagrecimento, tá? O tema de hoje vai ser compulsão alimentar. Então, vou responder aqui as principais perguntas sobre o tema de compulsão alimentar, tá? Primeira pergunta é a clássica, né? O que é a compulsão alimentar? A compulsão alimentar nada mais, nada menos é do que um transtorno onde a pessoa começa a comer muito, comer em grandes quantidades em um espaço de pouco tempo, ou comer sem ter nenhum controle, de forma descontrolada. Então, ela pode também ter um episódio de passar o dia todo comendo, tá? E esse comer que eu estou falando, ele sempre envolve comer coisas que não são saudáveis, tá? Então, tá sempre comendo muita besteira, muito fast food, muito doce, então tá o tempo todo mastigando, o tempo todo tentando se saciar, né? Usando a comida. Então, compulsão alimentar nada mais é do que um transtorno alimentar onde a pessoa come de forma descontrolada ou come muito em um espaço pequeno de tempo ou come de uma forma descontrolada durante o dia todo, tá? A segunda pergunta, o que pode provocar a compulsão alimentar? As principais causas de compulsão alimentar estão associadas a estresse, preocupação, autoimagem e autoestima, tá? Estresse e preocupação são as questões do dia a dia, são o peso que as pessoas carregam, das situações do dia a dia, e elas buscam um prazer, um conforto na comida, tá? E isso, praticado de todos os dias, acaba se tornando um hábito que evolui para uma compulsão alimentar. E a autoestima e autoimagem é a partir do momento em que a pessoa olha para si com uma forma negativa. E ao invés dela mudar essa imagem, ela começa a entrar dentro de um quadro de compulsão alimentar, buscando o prazer, buscando a sensação de saciedade, uma sensação de melhora. E, na verdade, ela está criando outro problema, que ela está se tornando compulsiva alimentar, ok? Terceira pergunta. Quais são os comportamentos de uma pessoa que tem transtorno de compulsão alimentar? Alguns dos comportamentos de pessoas que têm transtorno de compulsão alimentar são comer escondido, comer muito rápido, esconder comida, comer o tempo todo de forma descontrolada, comer quando está preocupado, ou quando está muito estressado, ou quando está com raiva, enfim, comer as emoções, né? Quando está sentindo alguma emoção muito forte, ele investe tudo em comida, se sentir culpado depois que ele come uma quantidade muito grande de comida que causa uma sensação de mal-estar, não está satisfeito com a aparência, não está satisfeito com o peso ideal. Então, todas essas situações que eu acabei de falar são comportamentos de uma pessoa que tem um quadro de transtorno de compulsão alimentar, ok? Como é feito o tratamento de compulsão alimentar? O tratamento de compulsão alimentar, ele tá todo associado, existem casos e casos, mas ele tá todo associado a trabalhar as emoções e sentimentos do nosso cliente. Por quê? Como eu havia falado, né, o que provoca a compulsão alimentar é o estresse do dia a dia, são as preocupações, a autoimagem, a autoestima. Então, como tratar a compulsão alimentar? Primeiro, orientação, procurar um profissional da área, procurar um psicólogo, alguma coisa do tipo. Se você não tem essa disponibilidade, seja financeira ou tem alguma resistência em procurar o psicólogo para isso, o ideal é que você faça um diáriozinho, tá? E você anote nesse diário todas as emoções que você sente e qual foi o seu comportamento em relação a essa emoção. Então, por exemplo, estresse, no dia de hoje, senti estresse e comi um McDonald's, entendeu? Você vai conseguir identificar que você tá comendo as suas emoções, tá? Então, esse é o primeiro passo. Depois que você passou uma semana anotando ali o que você come, as emoções que você tem sentido, chega o segundo momento, que é tratar a raiz
do gatilho que tá te fazendo comer. Se o que tá te fazendo comer é o estresse, então nós vamos trabalhar o estresse para você diminuir o estresse e automaticamente diminuir a compulsão alimentar, tá? Então, é sempre uma escadinha. Nós vamos tratar o que tá desencadeando a compulsão alimentar e aí você automaticamente já acaba com a compulsão alimentar, ok? Em geral, a maioria das pessoas tem hoje em dia esse quadro de compulsão alimentar, devido a essa vida corrida que nós estamos levando, essa nossa vida digital que tem sugado muito das pessoas. Enfim, a maioria das pessoas apresentam comportamentos de compulsão alimentar. O que nós precisamos ficar atento é não se alimentar bem, só comer besteira, isso vai prejudicar a sua saúde física, cuidar da sua mente, né? Porque, como eu falei, se você tem quadros de compulsão alimentar, provavelmente você tem estresse, você tem preocupação, você tem a falta de autoestima, qualquer coisa, então tem que cuidar da mente, comer comida de verdade, tirar um tempo para se cuidar e começar a observar seus sentimentos e as suas emoções. Essa vai ser a única forma em que você vai conseguir entender o que realmente está acontecendo com você para poder tratar essa compulsão alimentar, tá? Espero que tenha ajudado vocês sobre compulsão alimentar. Se ficarem com mais alguma dúvida, podem me enviar mensagens aqui com as perguntas que eu já respondo para vocês. E muito obrigada e até o próximo vídeo.